Olá, tudo bem? Aqui é o Rafael Martins, sou CEO e cofundador do Share e você está no Modelo é Não Ter Modelo, que é a nova série do Share, e hoje estamos aqui com o Bruno, bem Bruno, e com a Alexandra, Olá, que são da Portland, e você já vai entender daqui a pouquinho o que é a Portland. Estamos com eles aqui para entender como que é o modelo, como que eles montaram a Portland, de onde veio essa ideia e bater esse bate-papo aí. Eu queria que, para a gente começar esse bate-papo, vocês falassem um pouquinho sobre a trajetória de vocês, né? A gente percebeu, quando a gente estava montando essa série, que uma das coisas que as pessoas querem saber é, putz, mas como ele chegou lá para virar dono de agência, como que ele virou CEO, dono e tal. E uma coisa que foi engraçada, que a gente percebeu nessa série aí, de todos os episódios que a gente gravou, que muitas pessoas não são nem publicitárias, né? Vieram de outras áreas e tal. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês até chegar na Portland. Primeiro que a gente fala que a gente não é CEO de nada. A gente é sócio fundador, que acho que pra gente ser CEO a gente não precisa ser muito grande. A gente acredita que a gente ainda está caminhando, né? E é muito bom a gente estar nesse processo ainda de começar, porque a gente consegue errar fácil e também consertar as coisas numa rapidez que é necessária para que a gente possa evoluir nosso modelo de negócios, né? Mas contando sobre a minha trajetória profissional, eu sou publicitário há mais ou menos uns 12 anos e trabalhei em agência de... Primeiro as pessoas olhavam pra minha cara e falavam assim, esse é Mauricinho, fala direito, vai ser atendimento. Né? Comecei com atendimento no grupo de eventos, né? Numa agência de live marketing. E depois eu tinha um blog e fui para uma área já de digital, para montar as áreas de redes sociais das agências. E aí comecei a traçar ali meu caminho nesse universo, porque era um instante onde não tinham muitas coisas ainda relacionadas ao meio digital nem de conteúdo. Depois fui para uma assessoria de imprensa, cuidar do mercado de luxo, depois fui para a DM9 para gerenciar toda a parte de redes sociais que eles tinham na época. E depois voltei para a área de live marketing, para Bullet, depois para o banco de eventos e para Artplan, para cuidar do Rock in Rio, Skoll, enfim, e coisas do Google, esse mundo todo. E aí no meio do caminho eu percebi que eu olhava do meu lado e via que todas as pessoas que trabalhavam comigo, elas eram muito parecidas comigo. Elas tinham estudado nas mesmas faculdades, elas tinham as mesmas referências, porque no final das contas elas frequentavam os mesmos lugares, por todo mundo ser da mesma bolha social, né? E aquilo de uma certa forma sempre me incomodou, mas eu nunca tinha tomado nenhuma atitude em relação àquilo. Deixei essa informação guardada na minha cabeça e pedi demissão da última agência que estava trabalhando para saber o que eu queria fazer realmente da vida. Eu acho que todo mundo acaba passando por esse instante e eu tive a oportunidade de poder fazer isso. E numa mentoria criativa que eu tive com uma grande amiga minha, eu percebi que dava para transformar a questão da diversidade dentro das agências de publicidade, inserindo essas pessoas no mercado. Eu tive muito contato com uma galera da periferia que me trouxeram vários insights e referências para esse projeto, e foi por causa deles que o projeto ficou muito legal. E eu perguntei para eles, uma pergunta que hoje em dia para mim tem uma resposta óbvia, mas que na época era uma pergunta que para mim precisava ser feita, que era onde estão vocês dentro do mercado de comunicação? Perguntei para a galera da periferia. E eles me deram uma resposta óbvia, que era, a gente até estuda em faculdades, mas a faculdade que a gente estuda, muitas vezes, limita que a gente consiga até uma entrevista numa agência de comunicação. E foi aí que eu tive um insight, falei, tem um monte de coisa para fazer, um monte de projeto freela que tá rolando, em vez de eu chamar 2 assistentes para me ajudar, eu acho que eu vou conectar essas pessoas de faculdades que não são tão óbvias para comunicação, eles me ajudam trazendo referências bacanas que eu não tenho, e eu compartilho um pouco do meu conhecimento com essas pessoas para ajudá-las a terem experiências para conseguir ingressar no mercado de trabalho. E aí a Portland surgiu, no meio do caminho eu percebi que não era só uma agência, que a gente não era apenas uma agência, mas que a gente estava desenvolvendo não só projetos, como também pessoas, e que eu precisava de alguém que tivesse um know-how sobre desenvolvimento de pessoas, sobre capacitação e todo esse universo que eu não fazia parte. E aí por conta disso eu convidei a Alexandra para fazer parte da Portland, e aí ela pode falar um pouco melhor sobre ela. Legal. Bom, eu estudei psicologia, comecei minha carreira
em consultorias de executive search, ou seja, colocando executivos dentro do mercado e principalmente do mercado financeiro. E aí acabou que minha carreira toda se desenvolveu dentro de estruturas de bancos, né, multinacionais. Então, toquei programas de trainee, de estágio, programas de futuros diretivos, onde a gente fazia expatriação dos talentos. Então, sempre com um olhar corporativo para o desenvolvimento, sempre trazendo o objetivo da organização para o universo de desenvolvimento e capacitação de pessoas, trabalhando muito nos gaps, né, das equipes e construção de equipe de alta performance. Fiquei muitos anos num banco só, depois assumi uma diretoria de RH e comunicação interna numa outra empresa de cartão de crédito. Fiquei uns 7 anos e aí já era um processo um pouco maior, onde tinha inclusive os projetos de sinergia. E aí depois de 7 anos perdeu um pouco o sentido, onde você para de olhar o desenvolvimento e o cuidado com o outro para olhar muito mais orçamento, sinergia e como é que o negócio evolui através das pessoas e como é que eu enquadro essas pessoas dentro desse negócio. E aí quando o Bruno me fez o convite, eu estava num pequeno sabático fazendo um curso de cultura organizacional, que é um tema que eu gosto muito. E quando ele me contou do projeto da Portland, eu falei, maravilhoso, né? Quando eu cheguei, maravilhoso, uma puta ideia. Quando eu cheguei, já existiam os 6 estagiários trabalhando nos projetos junto com ele, e aí a gente começou todo o desenvolvimento do modelo de capacitação, do modelo de negócio, até a gente chegar aqui, onde estamos hoje. E o que é Portland? Era isso que eu ia falar. E aí, no final das contas, a gente passou de uma pessoa que tinha 6 estagiários ajudando nos projetos, para a gente virar uma empresa que desenvolve projetos e capacita pessoas em paralelo, né? Então a gente é uma agência que a gente tem um impacto social, porque durante o projeto que a gente está realizando e as conexões que a gente faz com essas pessoas para a capacitação deles, a gente ao final conecta essas pessoas com entrevistas no mercado de trabalho, né? Então esse é o nosso propósito, é a gente desenvolver pessoas da diversidade, e quando a gente fala diversidade, a gente também está falando sobre o loiro de olho azul que estuda na FAAP, porque a diversidade é todo mundo, não é só em relação às minorias, a gente precisa usar a diversidade para estourar as bolhas de todo mundo e fazer com que essas pessoas elas entendam entre elas que juntas elas são mais fortes para desenvolver projetos que façam sentido, para que no final das contas essa diversidade que na base está fervendo nesse instante faça com que no futuro a gente tenha líderes mais diversos e consequentemente mais criativos, né? Porque quando a gente mistura pessoas de referências diferentes, a gente consegue criar coisas que ainda não foram pensadas, né? Então é sobre isso. E o nome Portland, por que é Portland? Maravilhoso, né? Portland, na verdade, no primeiro instante, Portland, né? Porque eu adoro Portland, eu morei em Vancouver e é sempre pra Portland. E só tinha gente maluca no meio da rua, e eu falei, eu quero uma agência que só tem gente louca. Que as pessoas olhem pra gente e falem assim, quem que é essa galera? É o pessoal da Portland, sabe? E no meio do caminho a gente vai ressignificando as coisas, né? Então, Portland é o reino do portfólio, então é o lugar onde as pessoas elas têm a oportunidade de montar o portfólio delas para aí sim conseguir mais oportunidades no mercado, e também é a terra do porto, que é um lugar que as pessoas chegam para elas poderem ir mais longe. Então a gente foi ressignificando aí depois que a Alexandra entrou com outras formas de trabalhar um nome, né? Bom. E hoje, por exemplo, para a gente entender um pouquinho mais do modelo, né, de vocês, se eu sou uma marca, eu consigo contratar a Portland para fazer uma campanha, por exemplo? Exatamente. Se você é uma marca, contrate a Portland para fazer uma campanha. A gente monta uma equipe para construir esse projeto junto com a gente sempre conecta pessoas sêniores para tocar esse projeto, ser o líder do projeto e contribuir com a experiência profissional, técnica com essas pessoas. E a gente, ao mesmo tempo, utiliza isso como matéria de desenvolvimento, trabalhando aí os skills, os soft skills que precisam ser trabalhados para que ele consiga depois construir seu próprio portfólio e conseguir entender o mercado e escolher também para onde que ele pode então, ir. quem faz essas campanhas são essas pessoas que vocês recrutam com um mentor junto, tipo isso? Exatamente. A gente tem um processo de mapeamento de pessoas para saber que tipo de perfil a gente escolhe para fazer parte dos nossos projetos. Então a Portland ela é dividida por temporadas.
Cada início de temporada a gente faz um processo de mapeamento, um processo seletivo, em que a gente lança um formulário, lança um vídeo de divulgação desse processo seletivo. Os candidatos eles preenchem um formulário. Nesse formulário eles precisam colocar uma ideia com propósito para a gente analisar qual é o potencial criativo dessas pessoas. E aí a gente não olha a faculdade onde essa galera estuda, porque a ideia é a gente dar oportunidade para as pessoas que criam as suas oportunidades e não para aquelas que tiveram privilégios, né? Então é uma coisa que ela é muito mais geral do que simplesmente escolher um viés tão pequeno. E aí os finalistas eles são escolhidos através dessa ideia, principalmente, e eles são convidados a fazer um pitch para uma banca formada por profissionais do mercado. A gente tem algumas frentes de atuação, né? Então, com as agências, a gente tem a possibilidade de montar uma Portland in-house, né? Onde ele vai ter todo acesso a essas histórias, a essas referências desse público. Em contrapartida, ele vai me devolver em desenvolvimento técnico e fazer com que esse jovem conheça esse ambiente de agência, porque nem sempre eles querem trabalhar em agência. Sim. Então, é um momento também da gente fazer a venda do mercado de agências para esses novos entrantes, que no fundo eles querem trabalhar em startup. Esse é um modelo. Então, com as marcas, a gente tem a oportunidade de entender qual é o briefing e montar o nosso time a partir desse briefing, construindo aí um squad, um sprint de ideias para que a gente consiga levar para a organização. E não necessariamente é um projeto publicitário, né? Pode ser um projeto de inovação, dentro de uma questão de cultura corporativa, por exemplo. Bom, sobre essa contratação das pessoas, né, vocês já explicaram um pouquinho do processo, eles se inscrevem, né, vocês fazem uma seleção, eles fazem a defesa para a banca, né, tô certo até agora? Sim. Aí vocês fazem a seleção dessa galera e tal, e aí quando eles vão participar do projeto, de fato, vocês têm o valor do projeto e aí vocês remuneram eles de acordo com a entrega, de acordo com o tempo, como que funciona isso? A remuneração parte do projeto, e aí só um ponto aí que vem antes, ele passa pelo processo de mapeamento, porque pra gente a seleção já foi feita através daquele formulário que ele preencheu, porque a gente constrói, eu acho que a grande estratégia da Portland está na construção desse formulário, porque ali eu consigo mapear e entender referência, visão de mundo, ideia e propósito. Através desse formulário ele vem para uma apresentação, e esse momento de apresentação é o momento onde a gente está mapeando o perfil. E todas essas pessoas que passaram pela apresentação, elas entram no banco de dados. E elas estão ali mapeadas e vão ser conectadas na medida que chega o projeto. Chegou um projeto, aí a gente faz uma nova seleção, e aí não é um processo seletivo, para aí sim entender quem vai participar daquele projeto. Constrói a equipe do projeto e remunera pelo projeto. Então, a cada projeto a gente faz uma proposta de trabalho para essas pessoas. E aí elas aceitam ou não, até hoje ainda não aconteceu do não, mas elas têm essa possibilidade. Poxa, isso não me interessa, nesse momento eu estou com isso de prioridade e não vou conseguir fazer. Pode acontecer e está tudo bem. Então, terminado esse projeto, ele ganha mais um item para colocar no portfólio. E aí a gente consegue, e muitas das vezes, nesse momento é o momento dele se expor para o cliente que tá contratando a Portland, né? Então acaba uma que... apresentação real. Exatamente, ele interage com diferentes frentes, não só com nós da Portland, mas ele interage com o mercado, ele recebe feedback a partir dessas interações, com o que pode melhorar, posicionamentos que foram feitos ou não foram feitos por insegurança. Então a gente consegue trazer o mundo real através dos projetos. E aí a gente encaminha o nosso repórter para o mercado geral, mas o cliente tem a oportunidade de conhecer e de contratar um talento a partir do projeto realizado. Quero o projeto e quero essas E quero ser o melhor. Dessa remuneração toda, o bônus vem na hora da contratação, né? Foi um bônus Exatamente. Que ele ganhou e que ele conquistou, né? E aí nessa contratação vocês têm uma participação também ou não? Aí é com eles? Quando há contratação através de um projeto, a gente tem uma participação e a gente cobra o FII em cima disso, e ele é um FII pequenininho, que é muito mais representativo, porque tem um trabalho de desenvolvimento por trás. Quando a contratação acontece
partir da banca de seleção, ou seja, ele não fez nenhum projeto comigo, a gente tem um outro modelo de faturamento para isso, ou seja, ele tem uma participação efetiva na avaliação, então ele está me ajudando a mapear pessoas, então obviamente ele tem aí uma facilidade. E como a gente tem tudo mapeado, todas as pessoas que passaram por projetos, que ainda não passaram, mas com as avaliações e o mapeamento de perfil e potencial, a gente encaminha isso para o mercado na medida que surjam vagas. Porque tem acontecido com frequência, as pessoas procuram, poxa, eu tenho 2 vagas de estágio, a gente manda um reporte, as pessoas são entrevistadas e aí eles contratam, e aí é um terceiro modelo. Né? Então, na questão de contratação de pessoas, que é um braço de negócio da Portland, a gente tem modelos diferentes para interações diferentes. Legal. E é interessante até pensar, né, sobre o modelo de vocês enquanto estão falando aqui, eu também estou pensando, porque historicamente as agências, principalmente, muitas delas não têm nem setor de RH. Né? A contratação é feita por pessoas que nem muitas vezes entendem tanto de gestão de pessoas. Sim. Ou de técnicas de recrutamento e tal. Então, eu imagino que e aí eu quero ouvir de vocês, né, se a gente for talvez tentar fazer uma previsão aqui do modelo futuro de vocês, talvez seja muito mais fazer essa gestão de RH até, assim, de ajudar as agências a serem mais diversas, mais plurais e tal, porque isso também é uma demanda forte hoje do mercado, né? A gente que não só fez as entrevistas, mas que a gente visita muita agência e todos eles têm um projeto de diversidade, né? Uma comissão e tal, mas dificilmente tem uma pessoa interna lá que faz, a não ser que seja uma agência muito grande. Vocês também veem dessa forma, assim, que vocês vão se tornar muito mais, talvez, uma empresa importante para o mercado, para a contratação e gestão desses profissionais para essas empresas? Eu acho que assim, antes da gente falar sobre diversidade, a gente precisa falar sobre inclusão. E antes da gente falar sobre inclusão, a gente precisa falar sobre capacitação. Né? Então, assim, existem vários steps, né, das pessoas falarem sobre diversidade. Né? Então, todo mundo quer inserir a diversidade nas agências e nas empresas. A diversidade, ela já existe em todos esses lugares. O que a gente precisa fazer é potencializar a diversidade. Porque todo mundo é uma parte da diversidade no final das contas, né? A diversidade ela só acontece quando está todo mundo. Acho que, Alexandra, qual que é a metáfora? Tem uma metáfora. Tem uma metáfora. Diversidade é você ser convidado para uma festa, né? Inclusão é quando alguém te tira para dançar. São coisas diferentes, né? E aí a gente estava falando, e a capacitação é quando você teve uma aula de dança antes e você vai arrasar na hora que alguém te chamar. Sim. Entendeu? Então é meio sobre isso. E assim, essa capacitação ela é essencial para que as coisas, para que a diversidade ela esteja como um todo nas agências, né? Então a gente conversou com muita gente nesses dois anos e a gente percebe que às vezes tiveram contratações específicas porque precisavam de uma pessoa de uma cor X num lugar para ter uma meta e tal. E o cara não estava preparado, a empresa não estava preparada para abraçar essa pessoa lá dentro. Então, assim, existem várias coisas que precisam acontecer, que é a sensibilização da liderança, o preparo das pessoas, não só intelectualmente, mas assim, de outras formas, que isso está muito no campo das ideias ainda dentro das agências, né? As áreas de recursos humanos nas agências, elas acabam tendo um papel muito de departamento pessoal, uma coisa muito mais de execução e tal, e elas não estão tão linkadas ao negócio. Acho que a Alexandra pode falar disso melhor, porque aí ela consegue Eu tô há 2 anos no mercado de comunicação, né? Então é uma coisa nova pra mim, né? E foi no primeiro momento muito impactante, porque o mercado financeiro normalmente tem uma estrutura muito grande de RH, uma estratégia muito bem definida de pipeline de liderança, de pessoas, e o que se quer de recursos humanos. Os recursos humanos acabam tendo uma inserção muito estratégica no business. E eu percebi que no mercado de comunicação isso não acontece 100% nas agências. Tem as muito grandes, multinacionais, que existe uma estrutura, mas tem muita agência aí que tem uma área de operações responsável por pessoas. E aí, quando você tem uma área de operações responsável por pessoas, você não está cuidando de pessoas. Então, eu percebo que o futuro, respondendo um pouco o que a gente pode contribuir, deve contribuir, vem contribuindo já de uma forma mais tímida ainda, justamente com mudar a visão de que a contratação de pessoas não resolve a questão da diversidade.
Ela é um caminho possível para atrair pessoas e incluir novas pessoas no mercado. Mas a diversidade está no campo da cultura organizacional, né? Então a gente tem um trabalho aí de sensibilização que a gente vem fazendo e que eu acredito muito que é o grande valor de uma contratação da Portland, né? Para além do que a gente vai entregar fisicamente ali num serviço, a gente tem um trabalho de sensibilização da organização e de organização de metodologias de trabalho para que a diversidade de fato aconteça, né? E que essa pessoa que a gente está incluindo tem aí um papel também protagonista dentro desse universo. Isso é um dos itens de desenvolvimento de pessoas que a gente trabalha, ou seja, o cara sai da Portland com a missão de ser um agente de mudança nas organizações frente ao tema diversidade. Achei muito legal o modelo, a ideia de vocês, o propósito. Eu acho que é legal vocês também, vocês disseram de o modelo está mudando também, conforme o tempo. Eu acho que isso foi um dos grandes aprendizados dessa temporada, de todo mundo que a gente falou, que há 2 anos atrás eu comecei de um jeito, agora já é de outro, e provavelmente daqui a 1 ano vai ser diferente. E esse é o nosso Zeitgeist, né? Esse é o nosso espírito do tempo, é a mudança de fato. E quem quiser contratar vocês, ou conversar com vocês, bater um papo, fazer uma palestra, tomar um café, como que entra em contato com a Portland? Olha, faço shows, bom, tem o nosso site que é www.agenciaportland.com, ou pode mandar também um e-mail pra gente que é bruno@agenciaportland.com e alexandra@agenciaportland.com, e a gente tem a página do LinkedIn, no Facebook e o nosso Instagram, Agência Portland. Só seguir. Segue a gente nas redes sociais. Segue nós. Então tá, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado a você. Obrigado pelo conteúdo. Você que está nos assistindo, deixe seu comentário. Eles vão estar ansiosos lá para ver o que vocês acharam desse episódio. Deixe seu like, compartilhe com todo mundo aí e até o próximo. Estamos encerrando, na verdade, essa temporada, que a gente fez 8 episódios, 2 meses aí compartilhando essas entrevistas legais. Espero que vocês tenham gostado também. E aí, logo em seguida, viemos com a 2ª temporada. É isso aí. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada a você. Valeu.